Olá, eu sou o Thales. Esse é o primeiro episódio da quinta temporada de Demon Slayer. Ele começa com alguns exterminadores do Esquadrão de Caçadores de Demônios observando uma gigantesca mansão que aparentemente está sendo usada de quartel-general por alguns demônios. Aparentemente uma pessoa de um vilarejo ali próxima foi levada lá pra dentro por eles e por causa disso os caçadores estão ali. Rapidamente eles veem um demônio chegando com uma mulher amarrada em suas costas. Os caçadores terão que fazer alguma coisa e invadem o local. Eles rapidamente são cercados por diversos demônios. Dois deles estão assustados e são visivelmente muito fracos, porém outros dois são extremamente poderosos e eliminam esses demônios sem dificuldades. Acontece que esses dois caçadores são pilares, o nível mais alto de força que um caçador de demônios pode alcançar. Eles continuam eliminando esses demônios como se não fossem nada. E aquele com a mulher nas costas aproveita para correr, pois ele não quer enfrentar dois pilares. Eles têm que segui-lo para poder tentar salvar aquela mulher, mas do lado de fora tem muitos demônios. Um deles vai ficar para trás para tomar conta deles, enquanto o outro tenta salvar a mulher. Rapidamente ele se aproxima e manda os demônios se renderem, mas eles não vão parar de atacar. O jovem tem que eliminar diversos ao mesmo tempo, e aquele que está com a mulher a arremessa para fora do castelo, mas ela é salva pelo outro caçador. O demônio então tenta fugir e os dois vão atrás dele, e parece que caíram dentro de uma gigantesca fortaleza que muda de forma. O demônio ali é inalcançável e antes de poderem atacá-lo, os dois pilares foram teleportados para fora dali e não entenderam que lugar era aquele. Logo vemos uma outra caçadora chamada Kanao chegando até a sede do esquadrão. Ela fica sabendo rapidamente que a Nezuko, a irmã do Tanjiro, que é uma demônio, agora pode andar sob a luz do sol e com certeza Kibutsuji Muzan irá tentar enviar seus demônios para sequestrá-la. Uma das pilares diz para ela que irá acontecer uma reunião com todos os pilares e ela vai deixar a Kanao tomando conta da Nezuko. Tanjiro ainda está se recuperando do último embate contra as luas superiores, a classe dos demônios mais poderosos do Muzan. Logo vemos a reunião dos pilares. Amane Ubuyashiki aparece para começar essa reunião. Ela representará o Kagaya Ubuyashiki. Ele é o líder da família que está por trás do esquadrão de caçadores de demônios. Como sua saúde piorou, ele não pode participar dessa reunião. Amane já começa dizendo que recentemente um demônio conseguiu conquistar a luz do sol. Esse é um feito inédito e com certeza Muzan irá mandar seus demônios atrás dela de qualquer maneira. Ele também quer conquistar a luz do sol e uma gigantesca guerra se aproxima. Acontece que durante a última luta contra as luas superiores, Amane ficou sabendo que alguns caçadores liberaram uma certa marca em seus corpos e ela quer saber quais foram as condições necessárias para fazer essas marcas aparecerem. A jovem então conta que muitos anos atrás, os espadachins que levaram Muzan a estar à beira da derrota foram conhecidos como os espadachins da primeira respiração. Eles disseram que cada um deles passou a carregar marcas similares às de demônios. Durante o passar dos anos, o conhecimento a respeito dessas marcas foi perdido e tudo que eles sabem é que quando algum dos caçadores manifesta essa marca, os outros a seu redor começam a manifestá-la também. E só sabem disso pois foi registrado no diário de um dos espadachins da primeira respiração. A primeira pessoa dessa geração atual a manifestar essa marca nem ao menos era um pilar, foi o próprio Tanjiro. Infelizmente ele é incapaz de descrever exatamente como a marca dele apareceu. Por isso Amane quer saber desses dois pilares como as marcas deles apareceram. A primeira pilar, Kanroji, não consegue descrever muito bem. Ela explicou tipo o próprio Tanjiro com palavras que não fazem sentido. Por causa disso, o pilar Tokito teve que dizer exatamente como aconteceu. Ele deixa claro duas características imprescindíveis. Antes de sua marca aparecer, primeiro, ele sentiu que seu coração bateu a mais de 200 batimentos por minuto. E depois, enquanto utilizava sua respiração, a temperatura de seu corpo superou os 39 graus. Nesse momento, a marca apareceu. Nessas condições, ele não deveria nem ao menos conseguir se mover, mas mesmo assim conseguiu lutar e terminar a batalha contra uma das luas superiores. Agora que sabem os detalhes, Amane diz para os outros pilares que o objetivo principal deles deve ser encontrar um jeito de manifestar essas marcas em todos. Entretanto, antes que eles comecem o treinamento, Amane os avisa de uma certa coisa. Aqueles que já despertaram a marca já não tem mais o que fazer, porém, os outros que despertarem, vai acontecer uma certa coisa que ela não diz nesse episódio. Assim que a reunião com a Amane terminou, os pilares queriam conversar para ver o que eles fariam a partir de agora, mas Tomioka se levantou para ir embora
embora dizendo que essa conversa não tem nada a ver com ele. Mesmo assim, alguns querem fazê-lo ficar, e o pilar Himejima tem que intervir. Ele interrompe a todos, dizendo que tem uma proposta. Depois disso, vemos que o Zenitsu finalmente voltou até o quartel-general depois de mais uma missão. Ele ficou em choque ao ver que a Nezuko agora está andando sob a luz do sol e, além disso, consegue falar, dando as boas-vindas para ele. O jovem começa a dizer que os dois irão se casar. Ele está muito feliz, até que ela o chama de Inosuke e ele fica todo irritado. Ela fez isso pois o próprio Inosuke passou o maior tempão a treinando para falar seu nome. Depois disso, vemos que Tanjiro recebeu sua nova espada. Ela tem uma lâmina ainda mais escura do que a anterior e também possui o símbolo destruir. Tal coisa é uma honra muito grande, pois apenas os pilares têm isso escrito em suas lâminas. Abruptamente, o próprio Inosuke entra no quarto atravessando a janela. Ele veio avisar ao Tanjiro que o treinamento de fortalecimento irá começar e os pilares irão treinar a todos. Acontece que foi isso que eles decidiram depois de se reunirem. Cada um deles dará um treinamento específico para os membros do esquadrão de exterminadores, começando daqui a 3 dias. Como não sabem quando Muzan irá fazer seu ataque, eles precisam se preparar de todas as formas possíveis. Para prevenir essa emergência da guerra contra o Muzan, o Himejima deu essa sugestão para o treinamento dos pilares, e todos concordaram. Além dos pilares ativos passarem seus conhecimentos para os outros exterminadores, eles também vão pedir ajuda dos pilares aposentados. Entretanto, o pilar Tomioka não participou da reunião e eles não sabem o que ele pretende fazer. Zenitsu também foi conversar com o Tanjiro, dizendo que eles terão que treinar com os pilares, e ele está extremamente irritado, pois não queria todo esse trabalho duro. Tanjiro, entretanto, diz que essa é uma oportunidade impressionante, pois treinar com pessoas com habilidades superiores às suas sempre faz você se tornar mais forte. Só que suas palavras irritam mais ainda o Zenitsu, que não quer trabalhar de jeito nenhum. Antes dele ir embora, entretanto, Tanjiro o agradeceu, dizendo que durante sua última batalha contra os Luas superiores, ele já não conseguia mais usar as pernas, e só pôde derrotar o último demônio, pois utilizou a respiração que o Zenitsu ensinou para ele. Ou seja, às vezes, amizade e conexões podem salvar sua vida. Vemos que Zenitsu ficou muito feliz com as palavras do Tanjiro. Depois disso, vemos que o treinamento já começou. Um pilar aposentado está dando para diversos exterminadores um tipo de treino que irá melhorar suas capacidades cardiovasculares. Eles têm que correr para melhorar seu condicionamento físico e precisam fingir que estão sendo perseguidos por um demônio, ou seja, a vida deles depende disso. Mas todos estão completamente cansados. O pilar aposentado diz que se eles já estão cansados agora, não conseguirão aguentar os treinamentos dos outros pilares, que serão ainda piores. Enquanto ele treinava esses exterminadores, 3 jovens se esforçavam muito para fazer o almoço de todos. Só que depois que elas terminaram, os jovens estavam tão cansados que nem ao menos conseguiam comer. O pilar então explica que depois do treinamento de condicionamento físico dele, os exterminadores irão passar pelo treinamento de movimento rápido do Tokito, depois vai ser o treinamento de flexibilidade da Kanroji, logo em seguida o Iguro vai melhorar a habilidade deles com a espada, e depois dele o treinamento do Shinazugawa vai ser sobre golpes infinitos. Pelo nome parece que esse treinamento não vai terminar nunca. Por último, o pilar Himejima vai dar o treinamento de amplificação muscular. Esse treinamento é para fazer os exterminadores se tornarem sobre-humanos. Logo em seguida vemos algumas partes desses treinamentos. Os exterminadores com certeza vão sofrer muito. A dificuldade é gigantesca, afinal, o nível deles não se compara ao nível dos pilares. Mas pelo bem de todo o esquadrão, eles precisam se esforçar o máximo possível. Mais tarde vemos que Tanjiro recebeu um recado diretamente do líder do esquadrão e descobriu através desse recado que o Tomioka não está participando do treinamento dos pilares. Vemos então que o líder, o Sr. Kagaya, está muito agradecido por tudo que todos estão fazendo. Outra hora, em uma cidade, vemos a casa onde se esconde e trabalha a senhorita Tamayo. Ela fica em choque pois foi encontrada por um dos corvos do Kagaya. Ela, entretanto, foi muito difícil de ser encontrada e no tempo que levou para fazer isso, Kagaya Ubuyashiki parou de se mover. O corvo diz que só conseguiu encontrar esse lugar graças a conexões humanas. Ele conseguiu identificar o antigo dono dessa casa que ela comprou. E não apenas isso, ele ficou de olho no Yushiro durante o dia todo. O corvo então diz que não tem a menor intenção de fazer o mal para a senhorita Tamayo e gostaria de poder ganhar sua confiança da mesma forma que o Tanjiro conseguiu. O corvo
Corvo então conta o que veio fazer ali. Acontece que lá no esquadrão de exterminadores existe uma jovem que entende muito de fisiologia demoníaca e farmacêutica. O esquadrão gostaria que a senhorita Tamayo investigasse ao lado dela as mudanças na Nezuko. Eles querem muito a colaboração dela para derrotar Muzan Kibutsuji, e para isso ela terá que ir até a mansão Ubuyashiki. Ela mal pode acreditar que um demônio como ela está sendo convidado para o quartel-general do esquadrão de exterminadores. O Corvo do Kagaya Ubuyashiki, líder do esquadrão de exterminadores de demônio, depois de dizer tudo isso que acabou de dizer para a senhorita Tamayo e chamá-la para ir até a mansão Ubuyashiki, também diz que está esperando uma resposta positiva vinda dela. O Corvo então vai embora, e em seguida vemos que chegou correndo o próprio Yushiro, todo preocupado com a senhorita Tamayo. O jovem está pronto para limpar essa casa e se mudar dali o mais rápido possível, mas Tamayo diz que dessa vez é diferente. Agora que a Nezuko conquistou a luz do sol, algo muito importante começou. Possivelmente, esse algo já tinha começado há muito tempo atrás. O que aconteceu aquele dia, agora se tornou uma onda ainda muito maior. Vemos que Tamayo está cheia de esperança, e de qualquer maneira eles vão deixar aquela casa. Mas como dessa vez será diferente, ela quer pegar toda a pesquisa dela e pede a ajuda do Yushiro. Talvez essa seja a última vez que eles vão se mudar de lugar. Tamayo já decidiu ir para a mansão Ubuyashiki, quartel-general dos exterminadores de demônios. Na cena seguinte vemos do que se tratava a carta que Ubuyashiki mandou para o Tanjiro. Nela, o líder perguntava se Tanjiro já estava bem e dizia que ele não pode mais se mover. Por causa disso, precisa que o Tanjiro converse com o Tomioka. O jovem pilar tende a colocar a si mesmo em uma forma muito negativa de pensar. Ubuyashiki quer que Tanjiro melhore esse lado negativo dele e não desista até conseguir. Para o Tanjiro, missão dada é missão cumprida. Na manhã seguinte, ele pede um conselho à jovem Aoi: como conversar com alguém que não quer conversar. A jovem diz que não sabe o que fazer. Se fosse ela mesma, não queria que ninguém viesse conversar com ela. Entretanto, vemos que a jovem teve uma excelente ideia. Ela saiu dali e voltou com diversos bolinhos de arroz. Segundo ela, barriga cheia pode fazer qualquer um querer conversar. Tanjiro então saiu dali e foi direto até a casa onde o Tomioka está. Ele quer fazer o jovem pilar da água entender que não está sozinho. Tanjiro chama por ele várias e várias vezes, e vemos que Tomioka estava lá dentro, mas simplesmente o ignorava. Uma hora, Tanjiro falou que iria entrar. Tomioka se assustou, mas achou que tinha ouvido ele dizer que iria embora, por isso não se preocupou. Quando ele menos esperava, o próprio Tanjiro entrou no lugar. Ele então vai para perto do Tomioka, até perto demais, e começa a dizer que todos estão treinando. O jovem então diz que daqui a 7 dias ele já vai poder começar seu treinamento e quer que o Tomioka o ajude. Só que o pilar infelizmente diz que não. Tanjiro não entende o porquê, mas percebe que ele parece estar com um pouco de raiva. Tomioka então diz que está preocupado, pois Tanjiro ainda não dominou a respiração da água, e ele tinha que se tornar o próximo pilar da água. Tanjiro então pede desculpas e diz que conversou com o senhor Urokodaki. Acontece que mudar o estilo de respiração enquanto está treinando não é algo incomum, e como o estilo da água deu origem a diversas outras técnicas, isso não é algo prejudicial. Só que não é a respeito disso que o Tomioka está falando. Ele quis dizer que nesse momento não existe um pilar da água, e por causa disso alguém tem que assumir esse manto o mais rápido possível. Mas Tanjiro não entende o que ele acabou de dizer. Afinal, Tomioka é o pilar da água, e Tomioka o corrige dizendo que na verdade não é o pilar da água. O jovem então se levanta e manda Tanjiro ir embora. Só que o jovem protagonista se lembra das palavras do líder dos exterminadores e não vai desistir. Ele então continua insistindo e vai dizer que está com uma bolsa cheia de bolinhos de arroz esperando para comer com Tomioka. Como ele não responde, Tanjiro deixa na porta dele e pede para ele comer mais tarde. Na manhã seguinte, vemos que Tomioka comeu todas as bolas de arroz e Tanjiro ficou muito feliz ao perceber isso. Ele então começou a seguir o Tomioka por todos os lugares, sempre tentando conversar com ele, mas o jovem nunca respondia. Tanjiro continuou insistindo, mesmo quando Tomioka estava dormindo, ou comendo, ou meditando, ou até mesmo tomando banho. Vemos que Tomioka já não aguenta mais toda essa perseguição do Tanjiro. Ele se pergunta se isso irá continuar por toda a sua vida, mas talvez se conversar logo com o Tanjiro, ele desista de ficar o perseguindo. Enquanto andavam, então Tomioka para e resolve contar para o Tanjiro que ele nunca passou na seleção final. Tomioka então
então diz que naquele ano ele participou da seleção final junto com um jovem que também teve sua família completamente deletada pelos demônios. Esse jovem se chamava Sabito. Os dois tinham 13 anos de idade e rapidamente se tornaram amigos. Sabito tinha um forte senso de justiça e também um coração muito gentil. A única pessoa que perdeu a vida durante aquela seleção naquele ano foi o próprio Sabito. Ele eliminou todos os demônios daquela montanha praticamente sozinho. Só que mesmo assim, todos menos ele passaram. O próprio Tomioka foi ferido pelo primeiro demônio que o atacou e naquele momento também Sabito estava lá para salvá-lo. O jovem humilhou aquele demônio com facilidade, até que um outro jovem foi pego por um demônio e quando ouviu seu grito, Sabito saiu correndo para defendê-lo. Tomioka desmaiou logo em seguida e quando acordou, a seleção final já havia acabado. Ele sobreviveu durante os 7 dias e passou na seleção, mesmo estando desmaiado. Ele, entretanto, não conseguiu derrotar nenhum único demônio e foi apenas salvo por outra pessoa, o próprio Sabito. Será que ele verdadeiramente pode dizer que passou na seleção final? Tomioka acha que não. Ele não merece ser o pilar da água e nem ao menos merece ser considerado um pilar como os outros. Ele não é igual a todos e fala pro Tanjiro pedir para os outros pilares o treinarem. Segundo o Tomioka, é melhor desse jeito, pois ele nunca irá manifestar uma marca, embora com certeza isso teria acontecido com o Sabito. Com lágrima em seus olhos, Tanjiro diz que com certeza o Tomioka pensa que ele deveria ter perdido a vida aquela noite na montanha no lugar do Sabito. Isso é o que geralmente as pessoas pensam quando alguém próximo perde a vida daquele jeito. O próprio Tanjiro sabe muito bem o que é ter alguém mais forte dando a vida para protegê-lo. Vemos então que Sabito foi o jovem que treinou o Tanjiro lá na montanha Sagiri. Foi uma experiência estranha e mesmo já estando há tanto tempo sem vida, o jovem treinou o Tanjiro. Ele então diz que se tivesse vivo, Sabito teria a mesma idade do Tomioka e fica emocionado pois o jovem salvou a todo mundo durante a sua seleção. Isso foi algo que o próprio Tanjiro não pôde fazer. Ele conseguiu muito mal salvar a si mesmo. Se Sabito estivesse vivo, teria se tornado um espadachim impressionante. Tanjiro entende o Tomioka, pois ele se sentiu da mesma forma quando o Rengoku deu a vida para salvá-lo. Tanjiro naquele momento queria ter perdido a vida no lugar do Rengoku, pois ele achava que o jovem poderia algum dia ter eliminado o Muzan. Mas Tanjiro também se lembra das palavras de seu amigo Inosuke. Rengoku falou que acreditava nele e por causa disso Tanjiro tinha que fazer de tudo para alcançar essas expectativas. Tanjiro então começa a se perguntar o que dizer para o Tomioka. O pilar precisa entender que ele tem que continuar vivendo e aceitar a si mesmo. Deve ter sido um treinamento extremamente árduo e difícil para se tornar um pilar da água. Tanjiro sabe que não pode criticá-lo nem falar nada a respeito dele, mas tem uma coisa que ele precisa perguntar. Tanjiro então pergunta pro Tomioka se ele não vai passar para frente o que o Sabito confiou a ele. Essa pergunta faz Tomioka entrar em choque. Ele põe a mão no rosto, se lembrando do dia que Sabito deu um tapão nele. O jovem brigou com o Tomioka dizendo que ele não deveria pensar que tinha que ter perdido a vida no lugar de sua irmã que iria se casar no dia seguinte. Ela sabia muito bem o que estava fazendo quando o colocou embaixo do piso para que ele sobrevivesse ao ataque dos demônios que invadiram sua casa. Achar que ela não deveria ter feito isso é a mesma coisa que xingar a memória dela. O futuro que a irmã do Tomioka garantiu para ele tem que ser passado adiante. Tomioka lembrou dessas duras palavras e também da dor do tapão. Ele não entende por que esqueceu dessa conversa, afinal ela foi muito importante. Talvez seja porque ele não quisesse lembrar dela. Tudo porque se sentiu muito mal depois que Sabito perdeu a vida. Mas agora Tomioka entendeu tudo. Tanjiro acha que fez a pergunta errada e começa a imaginar o que fazer a partir de agora. Talvez convidá-lo para uma competição de comida. Os dois então falam ao mesmo tempo. Tanjiro convida o Tomioka para a competição e o Tomioka diz que vai participar do treinamento. Na cena seguinte, eles estão comendo. E depois, Tomioka diz que vai começar sua sessão de treinamento e pergunta o que a Shinobu está fazendo. Tanjiro não sabe muito bem. E vemos uma cena onde a Shinobu explica para Kanao que não vai poder participar do treinamento dos pilares. Ela tem outra coisa importante para fazer, mas antes vai contar para Kanao como derrotar o demônio que eliminou a família dela. Finalmente vemos mais uma parte do treinamento dos pilares. O pilar aposentado Uzui está maltratando todos os exterminadores de demônios. Ele não dá mole no treinamento, pois se eles não melhorarem, nunca irão aguentar os próximos
próximos treinamentos, que são os treinamentos da Kanroji e do Shinazugawa. Os jovens exterminadores estão passando mal. São diversas áreas que eles têm que treinar com o Uzui e todos já estão achando que aquilo é o inferno. Finalmente temos uma boa notícia. Tanjiro já se recuperou completamente e veio participar do treinamento. Uzui fica muito feliz ao vê-lo e diz que ficou sabendo que ele lutou contra outro Lua superior. Tanjiro tem sorte de ainda estar intacto. Agora, depois de descansar tanto, ele vai poder tirar a ferrugem do corpo ali no treinamento. Vemos então que esse treinamento para o Tanjiro é extremamente fácil. O condicionamento dele é praticamente igual ao de um pilar e ele passa correndo com toda a facilidade. Os outros exterminadores ficam em choque. Eles acham que nunca irão conseguir ficar daquele jeito. Logo, Tanjiro chega para almoçar com as esposas do Uzui. O jovem agradece por tudo que elas fizeram por ele. Ao mesmo tempo, Uzui estava brigando com os outros exterminadores, pois eles têm que comer. Se não comerem, o treinamento da tarde vai ser ainda mais rigoroso. As esposas então saem por aí distribuindo a comida, dizendo que o Uzui vai aumentar o treinamento, é melhor eles comerem. Vemos que dois dos exterminadores estão conversando. Um quer trocar de lugar com o outro para fazer a patrulha durante a noite, mas o outro não aceita. Acontece que quem faz a patrulha durante a noite é dispensado do treinamento de manhã no dia seguinte. Uzui ouve essa conversa e fica decepcionado. Os exterminadores não estão se esforçando. Durante a noite vemos dois deles fazendo a ronda na cidade. Eles dizem que não precisam se preocupar, pois os demônios estão atrás de uma jovem chamada Nezuko e por causa disso não vai ter nenhum ali. Enquanto conversavam, um deles simplesmente desapareceu. O outro ficou em choque, achando que era um demônio que tinha pego seu amigo. Ele se preparou até que o outro apareceu mais uma vez, o dando um belo susto. Eles então ouviram um barulho vindo de dentro do beco, mas acharam que não fosse nada e foram embora. Só que nós vemos que tinha um demônio lá. No próximo dia, o treinamento será em duplas. Os exterminadores terão que correr subindo a montanha com alguém nas costas. Tanjiro pega o exterminador mais pesado de todos e mesmo assim sai correndo na frente de todo mundo. Uzui está muito orgulhoso. Tanjiro chega lá em cima muito antes e ainda continua se exercitando. Os exterminadores estão em choque. Eles se perguntam se não tem como lutar contra um Lua superior se não tiverem todo o condicionamento físico que o Tanjiro tem. Na hora do descanso, eles conversam com o Tanjiro e perguntam se os Luas superiores são mesmo tão poderosos, e o jovem diz que sim, são muito mais do que eles imaginam. Quando luta-se contra um deles, você não vê nada, até que de repente escuta um barulho. Já são eles te atacando. Se você sobreviver, pode tentar contra-atacar. Os jovens ficam extremamente assustados. Eles dizem que realmente existe um mundo que pessoas comuns como eles não conseguem entender. Tanjiro está em um nível completamente diferente. Uzui então aparece e diz que eles vão começar a última parte do treinamento de hoje. Todos irão para aquela montanha. Primeiro, vão dar uma volta ao redor dela. Todos os jovens ficam muito tristes e vão cheios de preguiça, menos o próprio Tanjiro. Ele então se lembra do dia que fez a competição de comida com o Tomioka. Acontece que ele já não estava mais aguentando mais e o Tomioka iria vencer. Se isso acontecesse, ele não iria participar do treinamento dos pilares. Só que como todo pilar tem o coração bondoso, Tomioka resolveu dizer para ele que aquele seria seu último prato e se Tanjiro comesse mais um, iria vencer. Suas palavras deram muita esperança para o protagonista, que terminou de comer seu último prato e venceu a competição, levando o Tomioka para o treinamento. Depois disso, vemos um encontro entre o Shinazugawa e o Iguro. O pilar das serpentes diz que seu treinamento está indo muito mal. Ele não imagina que nenhum daqueles exterminadores possam ajudar contra os Luas superiores. O pior é que o Shinazugawa acha a mesma coisa. Mas como o mestre deseja que eles treinem esses exterminadores, não tem outro jeito. Vemos que os dois ainda estão pensando no que aconteceu aquele dia lá naquele castelo. Todos os demônios simplesmente desapareceram. E o Shinazugawa até mesmo já voltou lá e procurou para ver o que era aquilo, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio. Além disso, todos os demônios simplesmente desapareceram. Não estão aparecendo em nenhuma outra cidade. Talvez o alvo deles seja realmente a Nezuko, e eles devem estar se concentrando para começar o ataque. Iguro tem certeza que toda essa calmaria é um presságio de tempestade, mas continuar apenas falando a respeito disso não vai os levar a lugar algum. Os dois então vão começar um combate para treinar. Vemos que Tanjiro já terminou sua corrida e estava ajudando as esposas do Uzui. Elas aproveitam para agradecê-lo por tudo que ele fez lá no distrito do entretenimento. Se ele, seus amigos e o Uzui não estivessem lá, todas elas teriam perdido a vida.
Voltar para casa com vida foi um milagre. As jovens então dizem que Uzui ainda sonha em poder lutar e sempre tem pesadelos porque teve que abandonar o esquadrão de exterminadores. As jovens então se juntam e implora para o Tanjiro derrotar o Muzan. Ele promete que vai derrotá-lo. No dia seguinte, Uzui fala para todo mundo que hoje eles não vão fazer a corrida nas montanhas que sempre fazem para encerrar o dia. Hoje ele vai substituí-la por um treinamento especial mais próximo do verdadeiro combate. O homem então manda todos irem para a montanha. Batalhas contra demônios sempre acontecem à noite, por isso eles têm que melhorar as habilidades de combate deles durante a noite. Como não dá para enxergar na escuridão, eles têm que aprender a como sentir. A partir de agora, Uzui irá fazer o papel de demônio e irá atacar os exterminadores. O trabalho do Tanjiro será derrotá-lo enquanto protege os outros. O pilar aposentado então começa o ataque. Um a um, ele vai derrubando os exterminadores com golpes de sua katana de madeira. Eles nem conseguem vê-lo. Como Uzui já foi um shinobi, Tanjiro não consegue buscar sua presença através do cheiro, mas ele identifica o homem eliminando seus companheiros. Mesmo que a lua ilumine o Uzui, um dos exterminadores não pode nem acompanhar a velocidade dele. Agora o grupo que sobrou é coordenado pelo Tanjiro. Ele diz que o Uzui já foi um Hashira e ataques meia boca não irão funcionar contra ele. Todos têm que se unir, ficar de costas um com o outro e atacar o máximo que puderem. O Uzui então parte para cima deles, mas agora Tanjiro consegue defendê-los. Quando as katanas de madeira se tocam, o impacto faz todos os outros exterminadores saírem voando. Tanjiro e Uzui então continuam no combate e o pilar aposentado está muito orgulhoso. Todos os outros exterminadores acham aquilo incrível. Tanjiro luta de igual para igual contra um ex-pilar. Essa é uma troca de golpes entre duas pessoas que sobreviveram uma luta contra um lua superior. Vemos também que Uzui está muito impressionado, pois Tanjiro melhorou muito. Esse combate fez os outros exterminadores ficarem animados e eles partiram para cima do Uzui para ajudar. Tanjiro também fica orgulhoso deles. Assim que o treinamento acaba, Uzui pergunta como eles deixaram um pilar aposentado fazer tudo isso com eles. Um dos jovens diz que não tem condições. Uzui já foi um Hashira, mas o homem fala que não treinou eles para ficarem chorando. O jovem então diz que sabe disso e também entende que os pilares junto do Tanjiro podem conseguir derrotar os luas superiores e o Muzan. Isso dá esperança a ele e para todos os outros exterminadores também. Por isso todos irão trabalhar muito para tentar ficar mais fortes e poder ajudar na batalha, mesmo que seja apenas um pouco. Uzui fica muito orgulhoso. No dia seguinte, ele diz que os exterminadores estão realmente ficando mais fortes e não tem mais nada pro Tanjiro fazer ali. Ele tem que ir pro próximo treinamento. Mesmo tendo derrotado um lua superior, eles têm que derrotar o Muzan, senão nada irá mudar. Uzui conta com o Tanjiro. As esposas então dão o lanche do Tanjiro e ele se despede de todo mundo. O próximo treinamento será com o Tokito, que está muito decepcionado com todos aqueles exterminadores. Segundo ele, aquele último que está de pé já teria sido eliminado por um demônio 3 vezes. O Tokito não dá mole para nenhum desses caçadores. Depois de serem atingidos, eles têm que recuperar a forma imediatamente. Tokito manda todos tentarem acompanhá-lo e parte para cima de todos. Um dos jovens perdeu a vida mais uma vez. Ele então diz para os outros que eles não podem parar mesmo que alguém perca a vida. Tanjiro estava em choque observando a tudo e assim que o viu, Tokito ficou extremamente feliz. O treinamento deu uma pausa e vemos que o corvo do Tokito zoa muito com os exterminadores, dizendo que eles são inúteis. Os jovens ficam o tempo todo tentando mandá-la ir embora. Tanjiro então fala que está muito ansioso para treinar com o Tokito e ele diz que também está. O Hashira então pede para Tanjiro segui-lo um momento. Ele o leva até um quartinho ali no quintal onde estava o Kanamori. Tanjiro fica muito surpreso ao vê-lo e pergunta por que ele está ali. Tokito então diz que foi ele quem o chamou até ali. O jovem Hashira pega uma das katanas e a passa para o Tanjiro. Ele pede para que o jovem a segure bem reta em sua direção. Tokito então pega um avião de papel e o arremessa em direção à lâmina. Assim que a toca, o avião é cortado ao meio. Tanjiro ficou impressionado com isso. Aquela lâmina está extremamente afiada. Tokito então diz que é por isso que ele chamou o Kanamori ali. Ele vai ficar permanentemente ali naquele quartinho para dar conta das espadas do Tokito, que diz que quer que essas suas espadas fiquem sempre em melhores condições para as batalhas que estão a por vir. Ele fez esse pedido para o mestre, que permitiu que ele fizesse o que quisesse. Por causa disso, o mestre providenciou esse lugar exclusivo para afiar as lâminas, e Tokito diz que gostaria que ele prestasse mais atenção à sua própria saúde, ao invés de ficar garantindo os desejos de todo mundo. Eles
não têm como agradecê-lo o suficiente. Vemos então que o treinamento continua. Quando conversa com os jovens exterminadores, Tokito é completamente diferente de quando conversa com o Tanjiro. Ele é muito seco. Um dos jovens atacou de raiva e Tokito, depois de derrotá-lo, disse que ele não pode defender seu oponente com ataques baseados em emoções. Não tem como refazer uma luta contra um demônio. Se você vencer 9 vezes e perder uma só, já era. Eles têm que melhorar todos os seus movimentos para poder sobreviver. Por hoje o treinamento terminou e Tokito saiu da sala. Um dos jovens então pede pro Tanjiro conversar com o Tokito e pedir para ele dar uma facilitada nos treinamentos. Desse jeito, eles não irão aguentar lutar contra nenhum demônio. Mas segundo Tanjiro, aparentemente está sendo muito mais difícil para o Tokito do que para os jovens. Ele tem treinado a todos sozinho esse tempo todo e os jovens percebem que isso faz sentido. Mas mesmo assim eles insistem, dizendo que Tokito podia pelo menos falar de uma maneira mais gentil, pois suas palavras cortam fundo. E Tanjiro diz que o tom do Tokito ficou muito mais gentil agora. Isso faz os jovens ficarem tristes. Eles então veem que o Hashira está saindo daquele lugar e comentam que todas as noites ele vai para outro lugar, talvez seja para jantar. Vemos que a noite rapidamente chega à cidade e aquele demônio está lá, espalhando seus olhos, procurando por alguma coisa o tempo todo. Rapidamente vemos quem é esse demônio. É a nova lua superior 4. Com um de seus olhos, ela avista o Tokito. Depois disso, vemos o Hashira do vento e o Hashira das serpentes lutando. Esse é o treinamento que eles fazem todas as noites depois de treinar os exterminadores. Tokito apareceu e pediu para se juntar a eles. Os jovens perguntam se o treinamento dele está indo bem. Para outros exterminadores talvez seja o suficiente, mas não para ele. O Hashira do vento então diz que aquele na verdade é o treinamento verdadeiro para eles. Tokito fala que é injusto apenas os dois poderem participar e para honrar a presença do Tokito, os dois irão lutar contra ele. E logo o combate começa. Tokito é extremamente rápido e poderoso. Os outros dois Hashira ficam impressionados. O combate entre eles é gigantesco. Depois que termina, o chão está todo destruído. E o Shinazugawa falou que o treinamento de hoje realmente foi difícil. Se ele tivesse baixado a guarda por um segundo, teria se machucado. Segundo Iguro, não faz sentido treinar de outra maneira. Shinazugawa fala que durante o dia é o treinamento com os exterminadores, mas à noite é o treinamento de verdade com os Hashira. Desse jeito, não está sendo ruim. Iguro então pergunta para o Tokito como foi o treinamento de hoje. E ele conta que o Tanjiro apareceu. Seus ferimentos estão quase completamente curados. E segundo Tokito, quando chegar a hora do treinamento do Iguro, Tanjiro já estará completamente renovado. O jovem Hashira das serpentes fica muito feliz, pois isso significa que ele poderá utilizar toda a sua força nesse treinamento. Shinazugawa também está feliz. Ele quer mostrar para o Tanjiro que mesmo recuperado, o jovem ainda não está no nível de um Hashira. Vemos que a presença do Tanjiro realmente faz muito bem para eles. Em seguida, vemos mais treinamentos do Tokito. Ele agora fala que ninguém pode parar de se mover depois que um cair, ou senão todos perdem a vida. Além disso, ele percebeu uma coisa: os jovens não estão com tensão suficiente e por causa disso, ele vai utilizar espadas de verdade. Todos ficam em choque. Até mesmo o Tanjiro começa a duvidar um pouco desse treinamento. Logo, o primeiro combate começa. Vemos que o jovem exterminador está com muito medo de lutar contra o Tokito com espadas de verdade. Ele quer desistir, mas o Hashira insiste e o jovem levanta a espada. A tensão realmente está muito alta e antes de começar, Tanjiro tenta falar alguma coisa, mas o exterminador pede desculpas e cai no chão. Tokito se aproxima e diz que só pelo fato daquele exterminador não ter atacado sem pensar já significa um progresso. O jovem então diz que comparado com o Tokito, ele não pode compreender o quão difícil é uma batalha de verdade. Mas ele sabe que toda noite Tokito vai para algum lugar e na manhã seguinte aparece com o corpo cheio de ferimentos e manchas. O jovem então fala que todos irão trabalhar ainda mais. Tokito fala que todos eles estão trabalhando bem, mas isso não garante a vitória. Ele não quer que ninguém ali perca a vida para um demônio e quer que todos vivam o máximo possível. Tanjiro ficou feliz com suas palavras. Os dias passam rapidamente e vemos que durante o treinamento, Tokito elogia o Tanjiro, pois ele já está muito mais rápido. Enquanto lutam, Tokito parece muito feliz e dá várias dicas para o Tanjiro, como por exemplo, tensionar e relaxar seus músculos entre seus movimentos. Tanjiro melhora exponencialmente a cada minuto e Tokito fala que fazendo isso, a estamina dele irá durar mais. O jovem então quase pega o Hashira desprevenido e depois de se impressionar, Tokito diz que o fluxo dos movimentos das pernas e do quadril do Tanjiro está perfeito
perfeito. Ele já pode ir para o próximo Hashira para treinar. Tanjiro fica impressionado, pois ele só está ali há 5 dias, e Tokito diz que é claro, é porque ele está fazendo tudo o que o Hashira diz. Um grupo de jovens exterminadores fica feliz, pois eles já estão ali há 2 semanas e talvez seja a hora de sair, mas Tokito diz que não entende do que eles estão falando, pois eles ainda não são bons o suficiente. Só hoje, por exemplo, eles têm que praticar o golpe com a espada até que o boneco de treinamento quebre. A diferença no tratamento faz todos começarem a chorar. Tanjiro então tem uma ideia. Ele quer fazer uma competição de aviões de papel com o Tokito. Ele ouviu falar que Tokito gosta muito de aviões de papel e por causa disso é essa competição. Se Tanjiro vencer, Tokito terá que tratar os outros exterminadores com mais gentileza. O jovem Hashira aceita, mas diz que não tem como Tanjiro vencer. Eles então vão pro lado de fora. O avião que cair primeiro perde. Os dois então começam e todas as vezes que lançam seus aviões, Tokito ganha. Tanjiro realmente não tem a menor chance. Ele, entretanto, só precisa vencer uma vez, mas não consegue nunca. Todos os exterminadores então querem entrar no desafio e vão fazer seus aviões para competir com o Tokito. No final, todos arremessam ao mesmo tempo e se divertem muito. Na verdade, era isso que o Tanjiro queria. Agora Tokito está se dando muito melhor com todos os exterminadores. Tanjiro então vai conversar com o Tokito e fala para ele que sabe que o Muzan está atrás de sua irmã, pois ela é um demônio que pode andar sob a luz do sol. Ele, entretanto, a deixou sob os cuidados de uma pessoa especial para poder se concentrar no treinamento. Tokito então fala que juntos eles têm que trabalhar para derrotar o Muzan. Vemos então que depois desse treinamento, Tanjiro vai treinar com a Kanroji e a primeira coisa que ela faz é levá-lo para comer diversas comidas diferentes. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!